Bom dia, amados. Hoje é o terceiro dia de semana. Nós vamos ver hoje os últimos versículos do capítulo 9. E amanhã a gente já começa o capítulo 10 de Lucas, né? Nós vamos até o capítulo 16, tá certo? Não sei quanto tempo a gente vai levar, mas a gente vai caminhar um pouco aqui na palavra, né? Até o capítulo 17. Queridos, sempre lembrando aos amados que seguir a Jesus tem que ter uma decisão. Aqui Jesus vai falar de um assunto muito, muito importante. E sempre tem ensinado, tanto nos cultos, como nas lives, como nos manás, que eu só vou dar valor, eu só vou priorizar na minha vida aquilo que tem valor para mim. Só vou priorizar o que tem realmente valor. O que não tem valor, eu não vou priorizar. Por isso que muitas vezes eu falo, tu vai fazer um pedido de oração, faz uma lista do que tu quer. Depois, antes de apresentar essa lista a Deus, começa a rever essa lista ponto por ponto. Aquilo que realmente é edificante, aquilo que realmente é importante. Tu vai ver que 90% dessa lista tu vai jogar fora. Que a maioria das coisas a gente precisa, mas não tem valor, não tem importância. É isso que Jesus está falando. Vamos ler o texto e a gente vai comentar aqui. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Preste atenção nisso. E disse o outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Diz também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe diz: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Aí tu pergunta assim, e a família não é importante para Deus? Deus não constituiu a família lá no Éden. A primeira coisa que Deus constituiu não foi a família? Foi. E por que Jesus, primeiro que olha, ele fala, o filho do homem tem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha morada. Jesus dormia no monte, Jesus dormia onde que dava. Tá certo? Se alguém desse uma pousada, ali ele ficava, senão dormia onde dava. Aí quando ele chama ele fala, deixa eu enterrar o meu pai. Peraí. Não é o que Jesus está contra dele ir lá enterrar o pai, querido. Não é essa visão, não é essa. Dele dar importância ao pai, dele estar ali com o pai. Que se a palavra do Senhor diz que a obediência aos pais é o primeiro mandamento com promessa, como que Jesus vai interromper essa promessa? Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando, querido, é o seguinte: o que realmente tem valor na tua vida? Se as coisas do mundo têm mais valor para ti, é o que tu vai priorizar. O dia de ir no culto. Ah, mas eu tenho um amigo que fez um churrasco, fui convidado para isso, fui convidado para aquilo. O pastor não vai fazer questão de eu não for no culto hoje.
Não é? O que está tendo mais valor na tua vida? O que tu está priorizando? Aquilo está tendo valor. A festinha, o churrasco, a presença com os amigos. É isso que está tendo valor. É isso que Jesus está falando. E o versículo fala que o filho do homem tem um na cabeça. Pessoas que são chamadas para o ministério. Querido, quando fui chamado para o ministério, eu hoje trabalho aqui na igreja, eu não tenho salário. Eu não tenho uma remuneração. Embora que é uma célula ainda, mas eu trabalho como uma igreja. Esses manás que eu faço, os lives que eu faço, eu não tenho salário disso. O meu salário é que eu tenho minha aposentadoria, faço os meus pães, trabalho para mim aumentar minha renda. Mas eu não ganho nada da igreja, ao contrário, eu dizimo, eu oferto, tá certo? Então é exatamente isso, que a pessoa quando é chamada para o ministério, quanto eu vou ganhar? Já quer fazer um salário. Não é assim, querido. A obra de Deus não é dessa forma. E aí, o que que tu está dando mais valor? A presença amigo, a praia, a chácara, enfim. Porque quando tu começa a caminhar com o Senhor, Deus começa a prosperar, Deus abençoa. Aí a gente, o que que acontece? Nós vamos priorizar as bênçãos e deixar o Senhor do lado. Nós vamos priorizar as bênçãos e deixar o Senhor do lado. Israel fez isso, muitas pessoas já fizeram isso, querido. Muitas pessoas já fizeram isso. E é exatamente isso que Jesus está chamando a atenção, tá, para ter essa atenção, querido. O que, que tem valor? O que é que tem valor? E outro fala assim, que o Senhor primeiro fala, vai, anuncia o reino de Deus. Então dá uma ordem, anuncia o reino de Deus. A prioridade de Deus, a prioridade de Jesus é anunciar o reino a todas as criaturas. É nós falarmos do amor de Jesus, nós falarmos do retorno de Cristo, nós anunciarmos que as situações, cada dia está ficando pior, nós vemos aí o mundo todo tá virando um emaranhado que ninguém entende mais. Porque tudo isso já é o princípio das dores. O retorno do Senhor, o segundo advento de Cristo, eu tenho anunciado, vários pastores, já está muito próximo, querido. Ah, pastor, mas tem que acontecer. Querido, eu com 73 anos, eu não esperava ver o que eu estou vendo hoje. Eu não esperava. As abominações, inclusive no altar. Abominações. É algo terrível, 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 não dá nem para comentar. E aqui no versículo 61 ele diz assim, diz também o outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro. Ó, deixa-me despedir primeiro dos que estão em casa. E Jesus fala, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, olha dos lados, não está apto para o reino. E eu entendo muito bem isso, querido, porque eu fui criado na roça. Trabalhei com carpideira, trabalhei com animal chucro. E eu não cheguei a fazer, mas meu irmão chegou a arar terra com animal. Aqui hoje tem trator, depois tinha trator, mas tinha parte da terra que a gente arava com animal. Ou passando carpideiro, tem muitos que eu falo de carpideiro, ninguém sabe, poucos vão saber o que estou falando, tá certo? E a gente passava no plantio de arroz, no plantio de feijão, no plantio de milho, tu tinha que estar firme, porque se o animal saísse da esquerda ou para a direita, o que ia acontecer? Ia já arrancar arroz, arrancar feijão, o que tivesse ali plantado. Nós tínhamos que ficar firme para não sair fora. Então é exatamente isso que o Senhor Jesus está falando. Nós vemos que o nosso Deus, querido, nosso Deus, Jesus falou, olha, lá em João 15, o meu pai é o agricultor. Meu pai é agricultor.
Deu exemplo de quem Deus é. Deus é agricultor. Falou, eu sou a videira, e ele é o agricultor. Nós somos a planta, querido. Deus é o agricultor. A terra pertence a ele. Já falei várias vezes para vocês e volto a falar. O meu nono, o meu pai, quando ia fazer uma plantação numa terra, sabe o que ele fazia? Uma terra nova ali, ele pegava um pouquinho daquela terra, punha na boca, para ver se a terra é salgada, se ela é doce ou se ela era tinha muito ferro. Ele provava, que nem o degustador de café, ele não engolia, só degustava ali na língua. Sabia o sabor da terra para ver qual seria o nutriente para colocar naquela terra. É exatamente isso que o senhor está falando, querido, que coloca a mão no arado e olhou, pronto, já perdeu a visão para onde está indo, já foi embora. Já perdeu a visão para onde está indo. Já encontrou um atalho e vai seguir o atalho e vai se arrebentar. É por isso que muitos caem no ministério. É por isso que muitos se afastam da igreja, porque não sabe o que realmente é prioritário. Quando eu priorizo, querido, o reino de Deus, as outras coisas me são dadas por acréscimo. São acrescentados na minha vida. Tá certo? São acréscimo de Deus. Não é... o acréscimo o que é? São presente de Deus. De eu valorizar o que realmente é dele. Quando eu valorizo o que é de Deus, Deus valoriza o que é meu. Percebe isso? Guarda aí seu coração. Quando eu valorizo e priorizo o que é de Deus, Deus valoriza e prioriza o que é meu. Então eu não preciso me preocupar com isso. Não é que eu não vou sonhar, não vou fazer um planejamento. Não, não é isso. É que eu tenho que realmente ver o que é prioritário na minha vida. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante esse rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Que essa semana seja realmente uma semana, que eu tenho ministrado desde o primeiro dia de semana, uma semana de resposta de oração, uma semana de muitas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.